nosso que há muitos anos a gente já conhece, o psicólogo dedicado à área da educação e, particularmente, a uma faceta que eu acho que assim nós temos muita necessidade de ter pesquisadores, que é exatamente ensino de matemática. Ele trabalha com outras coisas também, mas o ensino da matemática é um lado forte, eu diria, da atividade de pesquisa do professor João. E nós sabemos que, infelizmente, o ensino da matemática aqui no país é bastante sofrível. Então, tudo que se puder ter de ajuda nas pesquisas, para nos ajudar, para poder saber como lidar com o contexto mesmo de sala de aula, do ensino da matemática, o que a gente gostaria dos pesquisadores que se dedicam à educação. E o professor João tem se dedicado. Tem trabalhado com vários aspectos, né? Trabalha também com leitura, escrita também, ensino de leitura e escrita, tal, mas ele tem uma linha forte em ansiedade à matemática, né, João? É uma das linhas que ele tem trabalhado bastante. E o professor João é da UFSCar, lá do Departamento de Psicologia, e ele é docente da pós-graduação em Psicologia lá na UFSCar, tá? E ele é um pesquisador também do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino. Tá? Então, eu tenho certeza que nós vamos ter muitas coisas a pensar a partir do que o João trouxer para nós. E, claro, João, eu super agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conosco num sábado, e nós estávamos conversando sobre isso, né? De como que a gente acaba entrando em períodos que são períodos que a gente deveria estar descansando, né? Você está num sábado aqui nos ajudando, mas que acaba sendo um período que as pessoas acabam tendo disponibilidade, então a gente acabou optando no NEPEM por usar também um período no sábado de manhã para a gente estar podendo ter a participação de diferentes pesquisadores e trazendo algumas temáticas que nos façam refletir um pouco mais aprofundadamente sobre educação. Super obrigada pela sua participação. E, então, algumas pessoas já até ouviram, mas como outras podem ter entrado agora, nós vamos dar a palavra ao professor João, e ele prefere que seja uma coisa já dialogada, no sentido de que, se as pessoas tiverem dúvidas, questões, já dão um alôzinho, a Tuane está no back, pode mandar um chat com a questão ou pedindo a palavra, ou enfim, alguma forma, e ela intermedia para que o João possa estar respondendo, tá bom? Então, João, muito obrigado, e aberto o espaço para você agora. Eu que agradeço, na verdade, essa oportunidade, mais uma vez, estar com essa parceria com a Melanie, como ela disse, já se estende algum bom par de tempo aí, né, e sempre aprendendo muito. Eu uso alguns textos da Melanie, nas minhas aulas, enfim, tenho aprendido muito. Então, e falar sobre a ansiedade matemática, né, é alguma coisa que já faz parte do meu trabalho já há algum tempo também. Eu quero aproveitar para registrar a presença de algumas colegas de trabalho, a professora Thelma Pará, que é da FATEC do Rio de Janeiro, né, então, Oi, Thelma. ela veio esses dias, está nos dando a honra de estar em São Carlos por esses dias, enfim, por conta de umas parcerias que eu vou falar um pouco para vocês já mais para o final. Então, nós temos aqui a Rosemeire Trebe Curila, né, também uma colega da UFSCar, que já temos algumas parcerias iniciadas. Eu acho que eu vi a Eliane, né, Crescente, isso Bom também. dia, estou aqui sim. Oi, Eliane. Tudo bem? Tudo A bom? Eliane está num pós-doc com a gente no UFSCar. A Thelma e a Eliane são da matemática, né, são formadas em matemática, enfim. Então, qualquer bobagem que eu falar de matemática, que vocês podem discordar, enfim, me corrigir, me ensinar. Tá? Gente, um prazer enorme estar em contato com vocês. A gente
fez assim, alguns recortes para falar de ansiedade matemática, né? Então, como eu disse, eu vou abrir aqui alguns slides e a gente vai conversando. Por gentileza, fiquem muito à vontade, né, para participar, perguntar, concordar, discordar, exemplificar, enfim, né, vocês não estão diante de alguém que é o dono da verdade, até porque verdade em ciência não existe, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que a ciência não trabalha com verdades, ela trabalha com afirmações baseadas em evidências, né? Mas essas afirmações sempre são provisórias, mesmo que o provisório dure 100 anos, 200 anos, 300 anos, mas sempre serão provisórios, né? Então não temos nenhuma tendência à ortodoxia, né? Aquele conhecimento pronto e acabado. Então a gente trouxe aqui algumas reflexões que eu sintetizei nos slides, tá? Tá visível para vocês, gente? Sim, dá para ver. Ok. Tá, ok. Então, vamos lá. Quando a Melanie entrou em contato, eu lembrei de um material que eu e Marcelo Ranclin publicamos recentemente, foi lançado agora na BPMC, né? E fiz uma proposta de título, que era o título desse texto, né? E a Melanie, muito sabiamente, disse: João, vamos fazer uma abordagem mais geral, porque nem todos, né, vão ser da análise do comportamento, enfim. E aí eu lembrei que esse também é um compromisso meu que tem marcado muito a minha trajetória, né, que é de dialogar, de conversar sem impor igrejismos, né? Então, a análise do comportamento que eu sigo, ela não é a abordagem, ela é uma abordagem, uma forma, né, de abordar um fenômeno de aprendizagem, tudo e tal, mas não é exatamente a única, né? Então, a gente resolveu alterar o título, colocando um subtítulo: Implicações Educacionais, né? O que o estudo da ansiedade matemática nos traz de implicações educacionais. Uh, Recentemente, eu acho que em torno de 2 anos e meio, mais ou menos para cá, um pouquinho antes da pandemia, eu, que faço parte de um grupo que estuda ansiedade matemática, né, nós decidimos por alterar o termo, né? Então, ansiedade a matemática, esse A com crase, né, a gente abdicou, mas eu mantive na apresentação propositalmente. Vocês vão ver com muito mais frequência, de 2020 para cá, a expressão ansiedade matemática, tá? Então, algumas vezes eu vou falar em ansiedade a matemática e ansiedade matemática, sendo que esse último termo é o que vai predominar nas publicações daqui para frente. Não há nenhum erro na primeira, tá? Foi apenas uma decisão de um grupo em termos de unificar a terminologia que nós usamos, tá? Muito bem. Então, a gente começa com uma afirmação que ela é bem geral, mas eu considero que é fundamental a gente estabelecer que problema de aprendizagem, de um modo geral, no nosso caso, no tema de hoje, problema de aprendizagem da matemática tem origens socioculturais, né? Por problema de matemática, a gente pode se referir tanto às dificuldades, a ansiedade matemática é uma das dificuldades identificadas, né? E também alguns transtornos, né, como descalculia do desenvolvimento, que alguém pode argumentar: mas, João, transtorno ou distúrbio de aprendizagem, ele não tem uma raiz neurobiológica? Não, processamento neurobiológico, sim, mas a gente costuma olhar para o indivíduo sem desvinculá-lo do mundo, não? Então, aquilo que é um processamento cognitivo deficitário, só é deficiente por conta das relações que a gente mantém no mundo, né? Se todos nós fôssemos cegos e cegas, por exemplo, estaríamos no mundo sem sentir falta da visão, né? Então, a gente tem que entender que deficiências e limitações cognitivas
transtornos, não, ou distúrbios, não, do processamento, né, do neurodesenvolvimento, só o são porque o mundo não está adaptado, não, a essas condições diferenciadas, essas condições que acentuam alguma dificuldade em relação à aprendizagem. Tá? Então, de qualquer forma, as raízes, as origens de qualquer problema de aprendizagem, a gente não deve buscar dentro do indivíduo, embora a gente não desconsidere o que se passa dentro do indivíduo, como a gente vai ver daqui a pouco. Não? Mas é olhar para esse indivíduo dentro do mundo. Ah, é assim que a gente entende, né? Inclusive o funcionamento do cérebro. Né? Alguns neurocientistas dizem que se você quer entender o funcionamento do cérebro, coloca o mundo, né? Acrescenta o mundo. Aí você vai entender que o cérebro é um órgão interno apenas, né? Que está fechado numa caixa, né? Craniana, né? E essa coisa toda, mas tudo aquilo que o cérebro processa é porque nós estamos em contato diretamente com o mundo, tá bem? Então, a gente vai tecer alguns comentários sempre olhando para essa relação do homem, do indivíduo, com o mundo ao seu redor, tá bom? E nós começamos, então, refletindo sobre as imagens que são passadas a respeito da matemática. Todos nós estudamos matemática em algum momento da nossa vida, né? Alguns de vocês talvez tenham uma história, lembranças pesadas, né, em relação à matemática. Outros talvez nem tanto, mas todos nós temos algumas imagens que foram culturalmente passadas, né, e formadas no nosso dia a dia. Por exemplo, a matemática é de difícil acesso, né? Então, a matemática não é para qualquer um, né? Muitas vezes a gente ouve comentários do tipo, tem que ser muito bom, muito inteligente, tem que ser um gênio para você realmente entender de matemática e tal, né? Eu acho que eu não estou exagerando em relação a isso, né? Assim como corre solto a ideia de que meninos são melhores que meninas, né, em matemática. Então, matemática é uma disciplina, é uma área, é uma ciência tipicamente masculina e tal. E a gente esquece que muitos matemáticos, século XIX, por aí, eram mulheres, né? E elas trocavam o nome por um nome masculino para que fossem as suas ideias, seus axiomas, etc., aceitos no mundo masculino, né? Que predominava e, infelizmente, ainda predomina. Não? Então, dizer que meninos são melhores que meninas é porque, se a gente for olhar também para a história, a gente vai ver muitos matemáticos, né, sendo exaltados e assim por diante. E alguns desses eram mulheres, né? Só que isso não é divulgado. Ah, a matemática é uma ciência exata, não? Essa é uma afirmação tanto quanto perigosa, não? Exato significa exatamente o quê? Onde é que está o nível de exatidão, né, da matemática, uma vez que a gente sabe que existem vários caminhos, né, para se chegar à solução de um problema matemático, etc. e tal. Não, alguns argumentam o seguinte, que a matemática ela desenvolve o pensamento lógico, né? Desenvolve as noções de lógica e tudo e tal. Eu discordo. Então, tanto a matemática quanto outras áreas do conhecimento nos ajudam a desenvolver uma certa logicidade. Né? Se você estuda história, por exemplo, não, você não vai ficar preso só a datas, fatos e personagens, né? Você vê a história como feita pelos homens e as mulheres, não? E, portanto, você começa a ficar um tanto quanto, né, com a mão no queixo, desconfiado de algumas afirmações, do tipo, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, não? Ah, a lei, né, áurea foi assinada pela princesa Isabel, coisa assim. Então, será que foi exatamente assim, ou será que a gente pode olhar para outras interações, para outras relações, né, de exploração, de poder, de hegemonia que estavam presentes, né, nisso que foi sintetizado como um fato histórico, né?
Então, a lógica, né, pensar nas relações, estabelecer a relação entre uma coisa e outra, chegar à veracidade daquelas relações, ou identificar que são relações espúrias e tal, não? Também desenvolve pensamento lógico, apenas para dar um exemplo. Não? Então, de qualquer forma, esse é um quadro muito comum. Não, os pais, às vezes, passam para os filhos, olha, é muito difícil, presta atenção, né? Matemática é muito importante, sem dúvida é importante, mas, assim, não é para qualquer um, você tem que se esforçar. Eu tenho notado que alguns professores, no primeiro dia de aula de matemática, talvez com o intuito, né, de motivar os alunos e tal, eles começam o primeiro dia dizendo assim, gente, vamos começar a aula de matemática. Atenção, tem que prestar muita atenção, não é fácil, viu? Então, eu quero muito esforço, etc. Qual é a mensagem que ele pode estar passando? Cara, isso não é para mim, né? Então, o tiro às vezes sai pela culatra, ao invés de motivar os alunos, acaba meio que fazendo com que esses alunos se esquivem, né, e procrastinem no estudo da matemática, enfim. E o que nós temos visto, estudado, é uma faceta, né, quando a gente fala das reações emocionais ligadas à matemática. Esse modelo que eu estou projetando é o modelo geral, quando a gente fala de reações emocionais, né? Notem que nós temos aí no círculo, no externo, nós temos a palavra situação ou contexto, não, como vocês queiram, a gente está se referindo ao mundo, ao ambiente, a diversas interações no ambiente, etc. e tal. Não. Estas podem ser as grandes responsáveis por gerar pensamentos, comportamentos, sentimentos, né, reações físicas, etc. E notem que as setas, né, elas seguem para diversas direções. Né? Então, quem não vivenciou isso? Se a gente está, por exemplo, preocupado com alguma situação, o que é que está rolando naquele momento? Né? Alterações fisiológicas, a gente não para de pensar naquela situação, não? A gente desfoca, às vezes, daquela atividade de trabalho, ou até de uma conversa com um colega e tudo, e estamos focados naquela situação que está nos envolvendo, nos sentimentos, podem ser negativos, etc. e tal. Não? Dá um exemplo do dia a dia. Alguém vai viajar de avião, né? E daqui a uma semana ele vai pegar um voo de uma cidade para outra e tal. E muitas vezes o voo que vai acontecer daqui a uma semana acontece agora, né? Então ele já está pensando, já está se martirizando, e se o avião cair, se o avião depane, se o avião atrasar isso e aquilo outro e tal. Então ele antecipa, né, uma situação concreta que é o voo, né, junto com outras questões. O avião pode cair? Pode, né? Sim, ele pode cair, né? Mas há grandes chances dele não cair, né? Então ele vai chegar. O avião pode atrasar? Pode. Não, sabe, aconteceu com todo mundo, enfim. A questão é que, na medida em que ele vai imaginando aquela situação, ele vai pintando um quadro, não, bastante desagradável e tal, ele passa também, né, a produzir sentimentos, o corpo todo responde e tal. E chega um momento em que ele diz assim, vou cancelar o voo, não? E aí cancela o voo, mas depois ele tem notícia que o voo seguiu muito bem, chegou na cidade de destino e estava tudo tranquilo, ou seja, ele se precipitou, né? Ah, Isso não, é o quadro geral das nossas emoções, seja emoções boas, né, consideradas boas, quanto emoções consideradas negativas, pesadas, etc. Quem nunca vivenciou situações como essas, né? A ansiedade é uma resposta que nós desenvolvemos em termos filogenéticos da nossa espécie e outras espécies, enfim. É uma resposta de antecipação e, ao mesmo tempo, de preparo do organismo para a sobrevivência, né? Então, dentro dos parâmetros aceitáveis, a ansiedade ela é benéfica. Então, a gente não pode
achar que não viveremos, né, em algum momento com ansiedade. Eu tenho um colega que é psicólogo clínico, e ele diz, né, que muitos clientes chegam e dizem assim para ele: doutor, eu quero me livrar da ansiedade. Aí ele diz: sinto muito, mas você não vai se livrar da ansiedade. O que a gente pode trabalhar é você ter um controle, né, sobre as reações ansiosas, né, identificando os gatilhos disparadores, né, controlando as reações e tudo e tal. Por quê? Porque a ansiedade não é doença, né? A ansiedade é uma reação, uma resposta do organismo perfeitamente aceitável. Agora, quando passa parâmetros, né, mais intensos, aí você pode falar de uma ansiedade patológica, né? Então, você não consegue gerenciar aquele quadro todo, né? Pode atrapalhar a sua vida de relações, pode atrapalhar o seu dia a dia, vai alterar o teu sono, etc. e tal. Se nós trouxermos esse modelo, né, para a situação relacionada à aprendizagem da matemática, é mais ou menos o que está nesse quadro. Esse quadro eu tirei do Google, eu sempre uso ele, então quem já assistiu outras vezes está cansado, né, de ver esse quadro. Mas eu acho que é um quadro bastante ilustrativo que eu vou permanecer ainda algum tempo utilizando, tá? Então, se a gente for ver o primeiro retângulo, né, da esquerda, ele diz assim: o que é que está no quadro? Concretamente, o que é que o professor está anotando no quadro? Tá? Mas o que é que o professor está vendo? É o segundo retângulo, né, da direita. O que é que o professor efetivamente está vendo? O professor está vendo, né, melzinho na chupeta, tranquila, 2 mais 2 igual a 4. Né? O que é que os alunos estão vendo naqueles caracteres chineses, não sei, japoneses, enfim? Ou seja, eles não estão, né, entendendo absolutamente nada, que é o que o quarto retângulo ilustra. Né? Então, notem que olhar, o professor olha de forma diferente da perspectiva dos alunos. Agora, o último retângulo, ele denuncia uma situação crítica, né? O que é que vai cair na prova do ponto de vista dos estudantes, né? Que vai cair na prova é algo absolutamente complexo, né? Algo difícil. Não é o 2 mais 2 igual a 4, né? Da perspectiva do professor. Né? E o último elemento da ilustração e está em branco, né? Então, uma incógnita aí, o que, que vai acontecer daqui para frente em termos de aprendizagem dos alunos. Mas esse quadro a gente tem utilizado para refletir o quanto que a gente pode esperar de repercussões quando o ensino, a experiência de aprender matemática não é exatamente adequada. Tem alguns elos que precisam ser contemplados, não precisam ser preenchidos, que a gente vai ver mais adiante. Agora, essa ilustração ela retrata muito bem, talvez a vivência de algumas de nós que estamos aqui, talvez a vivência de nossos filhos, primos, sobrinhos, de colegas outros que, principalmente no ensino básico, né, passaram por situações semelhantes. Eu mesmo passei no antigo primeiro grau, no fundamental de hoje, por situações de tentativa de aprender matemática que foram calamitosas na minha vida, não? Então, a partir desse quadro, a gente começa a delinear uma definição de ansiedade matemática. Não? Então, como que a gente entende ansiedade matemática? Qual é a definição que nós estamos propondo? Não? Então, logo no início, quando a gente passou a se debruçar sobre essas reações emocionais, a literatura tratava e trata ainda hoje, de certa maneira, não, como reações negativas à matemática, né? Então, sentimentos negativos em relação à matemática, etc. e tal, mas ficava muito, não diria vago, né? Mas pouco visível, né? Em termos de ações e tudo. Então, em 2019, nós propusemos essa definição de que existem três conjuntos de reações diante de situações que o indivíduo ele precisa resolver matematicamente um problema, seja uma compra no supermercado,
né, seja um exercício de matemática na sala de aula e tal. Então, ele precisa utilizar algumas habilidades numéricas para resolver aquela situação. Esses três conjuntos de reações são reações comportamentais, cognitivas e fisiológicas. E aí eu peço desculpas para quem é da análise do comportamento, porque geralmente a gente entende em análise do comportamento que as reações cognitivas também são comportamentais, né? Então, a gente poderia, a rigor, dividir em dois tópicos, né? Reações operantes e reações fisiológicas e tal. Mais didaticamente, eu acho melhor a gente falar em reações comportamentais ou operantes, as cognitivas e as fisiológicas. O que significa isso, né? Então, geralmente, um dos primeiros indícios, né, de que alguém apresenta ansiedade matemática é se esquivar daquelas situações que requisitam alguma habilidade numérica, mesmo que sejam habilidades numéricas simples ou consideradas mais simples, né? Ah, então, ele se esquiva, né, ele evita o contato, por exemplo, ele chega mais tarde na sala de aula, ele falta a aula de matemática, né, ou ele foge, quando ele já está numa situação em que não tem o que fazer, ele já está naquela situação que ele considera muito aversiva, muito difícil. Por exemplo, o aluno está diante da prova, o professor já entregou a folha de questões para ele, e ele resolve rapidamente e entrega para o professor. Às vezes dá a impressão de, nossa, ele estudou muito, está muito bem preparado, não? Mas é fugir da situação. Não? Eu quero é mais sair daquela situação que, para mim, não faz muito sentido ou é considerado extremamente aversivo. Não. Então, também tem as reações de deu branco, é muito comum. Não? Deu um branco, eu estudei tanto, e na hora eu não lembrei como fazer. Ou também algumas atribuições ou autoatribuições negativas que a gente tem particularmente chamado, que a gente tem identificado com alguns depoimentos desses alunos do tipo, né, eu sou péssimo em matemática, né, eu sou um fracasso, não adianta, por mais que eu tente, eu jamais vou aprender matemática, eu não nasci para matemática, etc. e tal. Né. E aquelas reações fisiológicas, né, as mais comuns são reações típicas de um quadro de ansiedade, que é taquicardia, o suor frio nas mãos geladas, a respiração ela fica alterada, fica mais curta, não, às vezes uma sensação de náusea, um desconforto geral, etc. E também como reações durante a noite, a gente tem identificado, né, quatro tipo de reação durante a noite, que seria o descanso, né, orgânico e tudo, que podem ser resumidas assim: pesadelos, né, pesadelos ligados à matemática, né. É, e por mais que seja engraçado, eu ouvi o depoimento de um adolescente que ele disse que sonhou até com a professora de matemática correndo com uma faca, né, para pegá-lo e feri-lo e tudo e tal, né. Então, pesadelos, o sono entrecortado, né, então dorme, acorda e acorda durante a noite lembrando da matemática, da prova de matemática, daquele exercício que ele não conseguiu fazer, mas tem que entregar no dia seguinte, etc., né? Então, aquele sono intercortado, dorme, acorda. Outro reação também é a sensação de que não dormiu absolutamente nada. Então a pessoa dorme 7, 8 horas por noite, sei lá, mas acorda cansado. E os primeiros pensamentos, as primeiras lembranças é o trabalho de matemática, a prova de matemática, nossa, hoje é aula de matemática e tal. E, finalmente, a insônia completa, né? Então, a pessoa fica à noite em claro, e também vem pensamentos recorrentes em relação ao conteúdo de matemática, etc. Tá? Então, são essas as quatro reações. Agora, pelo fato de você identificar no indivíduo, né, todas essas reações durante um exercício de matemática ou previamente a prova de matemática, etc.,
não pode ser o suficiente para nós dizermos que essa pessoa tem ansiedade matemática, né? E a minha preocupação, quando eu comecei a estudar esse fenômeno, é que ele não se torne mais uma doença, tá? Mais uma patologia da aprendizagem do aluno, né? Assim como, por exemplo, o TDAH é tratado dessa forma, dislexia, não, é como se fossem doenças do indivíduo, não? Então, por exemplo, aquela criança ela é agitada, essa criança não para quieta, ela não presta atenção nos comandos que o professor está dando, não? Ela sai da sala, ela é muito agitada, logo ela tem TDAH, não? Leva ao médico, o médico receita Ritalina. Acabou o problema da criança. Na verdade, não acabou. Acabou o problema, se é que isso é um problema para os adultos. Não tem aquela criança, ela fica ali quietinha, hebetada, mas ao mesmo tempo desligada do mundo, né? Então, acabou o problema para quem? Então, eu tenho visto, infelizmente, as pessoas tratarem a ansiedade matemática como patologia e, ao mesmo tempo, uma pressa em diagnosticar, né? Então, aquela criança fica muito tensa quando é aula de matemática e tal, logo ela tem ansiedade matemática, né? Então, não é assim. Nessa definição operacional, a gente levantou alguns parâmetros, né? Então, é preciso que essas reações estejam vistas em alta frequência, né? Então, frequentemente, aquela criança, aquele adulto, aquele adolescente apresenta esse tipo de reação no contexto de aprendizagem da matemática. A estimulação aversiva, né, também ela pode ser vista como um parâmetro. O que é a estimulação aversiva nesse caso, né? Por exemplo, no ensino formal, a punição e a ameaça de punição em relação ao aluno. Muitos professores de matemática, né, às vezes usam do recurso da punição e da ameaça de punição. Às vezes não conseguem dar um feedback adequado para aquele aluno. Ontem eu e a Thelma estávamos conversando, a professora Thelma estava conversando sobre isso, sobre um livro que ela está traduzindo, tem uma expressão, é um livro em inglês, né, originalmente em inglês, e tem algumas charges, e uma delas é o pai falando em inglês, obviamente, para o filho, diante de um trabalho de matemática, né, o filho não está conseguindo resolver o trabalho, está com dificuldades, né, então ele usa uma expressão que é it's rubbish, né, que traduzido ao pé da letra seria um lixo, né? O que você está fazendo é um lixo, né? Mas que no contexto cultural de alguns países de língua inglesa seria assim, né? Isto não faz sentido, isso que você faz não faz sentido, a forma como você está resolvendo não faz sentido, não. Mas, de qualquer forma, é esse tipo de feedback que, às vezes, faz o aluno se perder muito mais, não. Então, o erro está em mim, o problema está em mim. E muitos professores e pais levam mesmo o filho ou o aluno a pensar, ou a concluir que o problema é dele, não. O problema não é no contexto de ensino, o problema não está nos recursos ou no método utilizado, etc. e tal, não. Ah, então, a gente tem que olhar também, né, para a intensidade da estimulação aversiva, para a baixa controlabilidade da estimulação aversiva. Então, alguns alunos que não têm nada o que fazer, não, a não ser resolver o exercício do jeito que dá e passar para o professor, não. Então, a gente tem que olhar para a história do indivíduo, resumidamente, né, para podermos ter algum indício de risco para a ansiedade matemática. Nós desenvolvemos na UFSCar uma escala de ansiedade matemática. A Thelma está usando, enfim, outros colegas têm usado essa escala. Ela não é para diagnosticar, mas ela nos ajuda a identificar o grau, né, de ansiedade em relação à matemática que esses alunos passam em situações típicas do ensino de matemática. É um instrumento que tem sido muito útil, não, para pesquisas, não, né, e não para fechar um diagnóstico, né, longe da nossa intenção, fechar qualquer diagnóstico. Agora,
De um modo geral, a ansiedade tem sido estudada sob diversos ângulos, né? Então, por exemplo, é nítido a relação entre alta ou extrema ansiedade matemática e desempenho em matemática, né? Então, quanto maior é o grau da ansiedade matemática, menor, ou mais baixo, aliás, é o desempenho daquele estudante, né? Essa é uma afirmação cujos estudos têm mostrado repetidamente, mas eu já tive contato com 4 alunos que apresentavam extrema ansiedade matemática e alto desempenho em matemática nas provas, não? E aí parece que não batia com o que a literatura tinha mostrado, não batia inclusive com os dados que a gente tinha na UFSCar, não? Mas espera aí, se eles têm alta ou extrema ansiedade, não era de se esperar que o desempenho em matemática fosse baixo, que as notas fossem baixas, não? Então isso nos levou a estudar esses alunos um pouco mais. Identificamos, levantando a história de vida deles, padrões familiares, né, de ameaça de punição, né? Então, os alunos que eram de famílias diferentes falavam coisa do tipo: para o meu pai, menos de 10 é zero. Por mais que eu tire um 9, 9,5, ele não considera. Então, e era um pai bastante punitivo, do tipo, ele ameaçava que o filho não iria ter um presente de Natal se não tivesse notas altíssimas em matemática, ou que não ia fazer aquela viagem, que não ia ter férias, etc. e tal. Então, esses alunos, eles estudavam por esquiva. Esquiva do quê? O que é que eles queriam evitar? Um mal maior, né? Então, eles preferiam estudar, se preparar muito bem para a prova, ter uma nota alta, do que perder o presente no final do ano, perder aquela viagem de julho, etc. e tal. E por que a gente chama, então, aprender por escriva? Porque, a rigor, eles não aprendiam matemática, né? Eles estudavam, decoravam os algoritmos para fazer a prova. No dia seguinte, ou após a prova, se você perguntava para ele o que é que ele estudou, ele não sabia dizer, né? Então, o que ele queria era se livrar e evitar a punição maior por parte dos pais. Então, tem sido também estudado a ansiedade matemática relacionada a uma síndrome, e aí síndrome, gente, eu esqueci de colocar esse síndrome entre aspas, tá? É um termo que se usa para falar do desamparo aprendido, né? O aluno ele fracassou tanto na tentativa de aprender matemática, nem as escolas ajudaram, né, que ele, nesse momento, entrega os pontos, ou seja, né, por mais que eu tente, não adianta, não vou aprender matemática e tal. E isso tem também gerado um subproduto muito curioso, que é, mesmo que eu acerte aquela questão, aquele problema, ainda assim eu não confio que eu acertei, a não ser que o professor diga que eu acertei. Então, tem alguns casos do tipo, né, o aluno segue todo o algoritmo, ele vê no glossário, na lista de respostas, lá no final do livro, que realmente, né, ele chegou ao mesmo resultado final que está colocado na folha de resposta no livro, e ainda assim ele não confia se ele acertou. Ou vem um colega dele que conhece, é melhor em matemática, né? E diz assim, não, você fez corretamente, está correto e tal. Ele não acredita. Mas se o professor disser, ok, você acertou aí, ok, o professor disse que eu acertei. Então tem sido estudado também essa síndrome da resposta correta. Eu coloco, deposito no professor, não, o poder de dizer se eu acertei ou se eu errei. A baixa autoestima, assim como a baixa autoeficácia, né, tem sido também identificada em indivíduos com ansiedade matemática. Já falei, né, se tentar, né, evitar o contato, né, com situações que envolvem cálculos, tarefas, uma tarefa de compra, por exemplo, na farmácia, no supermercado, em que eu tenho que manipular valores, né, e situações de estudo, etc. Nós não temos no Brasil uma estimativa, né, de casos de ansiedade matemática. É uma falta, né?
estudos de prevalência no Brasil ainda não temos, não. Então a gente acaba pegando a sociedade, né, dos Estados Unidos, né, e pasme, esses dados são de anos atrás, em torno de 5, 6 anos atrás. Mas já soube recentemente, em conversa com um colega dos Estados Unidos, que, olha, já ultrapassou, né, mais 50%, né, que apresenta reações. A gente não pode dizer que é de ansiedade, mas pelo menos indícios, reações semelhantes à ansiedade matemática, particularmente em crianças e jovens, né? E também são encontrados alguns adultos, né, que perderam emprego por conta de não saberem matemática ou por conta de não apresentar um desempenho, por exemplo, um vendedor, né, em que ele trabalha né, e não tem só o salário, né, ele tem comissões. Então, quanto mais eu vendo, né, eu posso ter uma comissão e ter no outro mês um salário um pouco melhor, né? Se eu não sei ou eu não estou seguro em fazer cálculos de multiplicação, soma, colocar na planilha, mostrar para o meu gerente do setor, né, o quanto que foi das minhas vendas, se foi a prazo, se foi, né, enfim, e que fazem cálculos errados e acabam perdendo o emprego por conta disso, né? Então, isso tem sido bastante utilizado também. Detalhe, adultos com ansiedade matemática, às vezes, caem numa roda de sofrimento tão grande que vão parar no consultório psicológico, né? Parece estranho, mas tem caso de pessoas que vão ao consultório psicológico por conta da matemática, né? Pois não. João, a professora Mônica, ela falou, não sei se o João vai voltar nesses aspectos gerais, mas queria que ele contasse um pouco mais sobre o primeiro aspecto. Na minha experiência, a ameaça dos pais são semelhantes à descrita, mas que não produzem sucesso no desempenho. Acho que era o primeiro aspecto da dificuldade extrema em relação também à cobrança parental, né? E geralmente produz um oposto, né? Que não é um sucesso. Não sei se a Mônica quiser falar. Sim, sim. Nós estamos preparando um artigo em que nós fizemos uma busca na literatura acerca de há uma relação entre estilo parental e ansiedade matemática nos filhos, né? E a literatura tem mostrado que sim, a depender do estilo parental, tem outras variáveis envolvidas, como classe socioeconômica, com a educação acadêmica dos pais também conta, né? Mas, sobretudo, deixar para a escola o ensino da matemática, o não acompanhamento, tá, tem sido uma das variáveis importantes, né? Então, os pais só se aproximam do filho quando é época de prova, do tipo, estude. Ora, estudar, todos nós ouvimos isso, e às vezes até dizemos para os nossos filhos, né, estude, mas o que é estudar e como que eu estudo? Então, a gente tem identificado que não é um problema dos pais, né? A própria escola não ensina, né, não estabelece hábitos de estudo adequado, então é só o comando, né? Estude, 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 e ninguém sabe como estudar. Existem, então, evidentemente, formas de ensinar o filho. E aí eu já faço uma propaganda da professora Thelma, né? O livro que ela está traduzindo trata exatamente disso, né? Então, é da professora Rosemary, lá do Reino Unido, e ela escreveu um livro muito simples, uma linguagem bem acessível, que eu não lembro, até uma pode depois confirmar o título, mas alguma coisa assim. Como acompanhar o estudo de matemática dos seus filhos, mesmo que você, como pai ou mãe, não saiba matemática, né? Então, muitos pais evitam esse contato porque não entendem de matemática, têm dificuldade, já tem uma história prolongada de matemática, né? Bom, essa é uma questão importante. Não, eu só queria. Posso só completar uma coisa, João? Ok, claro. Não, é que é assim, o que eu pensei quando você estava relatando, né? Essas crianças que aprendem a responder
com sucesso, sem aprender absolutamente nada, como você relatou depois, ou aprendendo pouco, elas se livram das punições posteriores, né? Então, ela resolve o problema dela naquela situação, vai ganhar o presente, o pai não vai continuar dizendo, tá vendo, falei, se não der nada, você não vai dar nada na vida, porque vai se complexificando as ameaças, né? Você vai rotulando as crianças e tal. Então, de alguma forma, ruim para a aprendizagem, mas para ele, bem-sucedida na esquiva de novas punições. Então, eu fiquei curiosa em saber, será que eles têm algum outro repertório que teria facilitado isso, né? E não alguma outra coisa que você descobriu nesses quatro adolescentes e tudo que poderia ajudar? Sim, com certeza, muito bom. O que a gente tem identificado é assim, a escola, de um modo geral, e eu tenho que falar só de um modo geral, porque existem casos, né, de sucesso escolar e métodos de ensino mais adequados, a escola, de um modo geral, ensina uma aprendizagem mecânica da repetição, né, do decoreba e tal, e não se limita só à matemática, né? E esses alunos, em particular, eles estavam expostos a um método, se a gente pode chamar assim, do decoreba, né? Então, não importa eu entender o que eu estou fazendo, o importante é eu repetir tal como o professor me ensinou. E essas crianças e adolescentes estão aprendendo, de fato, a estudar por escrita, seja matemática, seja português, história, geografia, decora e repete, né? Então, passa muito longe, né, de uma aprendizagem significativa para o aluno. Nós temos identificado. Agora, para ilustrar um pouco o quão cruel é essa situação, num estudo já bem antigo dos anos 80, os pesquisadores elaboraram uma espécie de provão de matemática, né, e aplicaram para estudantes dos Estados Unidos e para estudantes do Japão, o mesmo provão de matemática, né? Resumindo a história, o pior aluno japonês, ou seja, que apresentou o pior desempenho no provão, foi melhor que o melhor estudante, o melhor participante dos Estados Unidos, né? E aí gerou essa curiosidade, né, por conta desse resultado, pois não? Não, imagino que deve ter acontecido, né? Se desde o Sputnik lá, já nos Estados Unidos. Exatamente. Então, os pesquisadores se dividiram. E lá, os pesquisadores têm grana, né? Eles são financiados, não tem corte de verba como tem aqui no Brasil, né? Com o governo atual. Aí eles parte ficaram nos Estados Unidos para acompanhar como é que a escola ensinava matemática, né? Pelo menos das escolas que tiveram participantes do provão, e outros foram para o Japão, né, olhar o funcionamento da escola, como que era o método de ensino de matemática nas escolas daqueles alunos que participaram do provão. Resumindo, eles identificaram o seguinte: nos Estados Unidos, tal como é no Brasil, né, o ensino era o professor dá um tópico, até escreve no quadro, né, a gente vai trabalhar tal tópico, dá uma pequena definição e carrega nos exercícios, né? Exercita, 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 exercita. Enquanto que no Japão, o professor, entre aspas, perdia tempo, uma aula inteira, uma manhã inteira, com um problema apenas. Ao invés de ter vários problemas, era um só. Todos individualmente iriam tentar resolver o problema, e ao final, todas as respostas, todas as tentativas de solução eram compartilhadas. Não importava se estava correto ou não, não havia punição por isso, né? Então, aquelas soluções, né, que conduziam um resultado final, né, inadequado, eram aproveitadas. Mas aproveitadas como, João? Será que não seria reforçar o erro? Não, não. O erro não era visto como erro, o erro era visto como tentativa, não? Então, o que os alunos aprendiam nas exposições e com a ajuda do professor é que tais e tais caminhos
tais e tais soluções não eram adequadas, mas por isso, por isso, por isso e por aquilo. Existia toda uma discussão em torno, enquanto que aquelas respostas, cuja solução final eram consideradas adequadas, elas eram adequadas por conta disso, 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 daquilo. Aí os pesquisadores concluem que os alunos do Japão estavam aprendendo a pensar matematicamente, e não a, né, decorar mecanicamente o passo a passo e tal, sem sentido. Não. Pensar matematicamente, propõem esses pesquisadores, é um passo fundamental que a escola deveria garantir para o aluno, não? E não a punição, né, porque errei, vou tirar nota baixa e tal. E o que é que eles viram? Um progresso na medida em que a turma ia, né, discutindo as diversas soluções, não existia mais o rótulo, você é burro, você não presta atenção, você isso, você aquilo. Todas se ajudavam e, à medida em que o tempo ia passando, aumentava, né, o desempenho dos alunos, inclusive daqueles que inicialmente haviam errado, né? Eles pensavam matematicamente. Então, isso mostra que o nosso caminho metodológico que temos adotado, provavelmente não é o melhor, né? Então, tem essas implicações também, tá? Não sei se eu respondi. Não, foi fantástico, adorei. Eu nunca li esse exercício, esse estudo, gostaria até de saber qual é para poder ler, porque eu acho que ajuda para as outras coisas, né? Inclusive, não precisa ser só matemática, para todas as outras, uma maneira todas as demais, de incluir todas as pessoas e não de rotular, porque é muito grave mesmo nas escolas, né? Obrigada, viu, João? Ok, por falar nisso, o rótulo acaba sendo, não, aquele elemento que se interpõe, né? Então, o adulto, o professor, ele já não lida mais com o aluno, né? Ele lida com o rótulo dado àquele aluno. Não é isso? Mas, enfim. Professor, tem pois mais não? um comentário aqui. Rosemary, acho que a Rosemary quer a palavra. Não, eu só ia, se eu pudesse, né, complementar com uma coisa que passou agora com esse exemplo, né, que o professor João trouxe, né, ótimo exemplo, né? Quando a gente vê lá ou lê, né, Ascraft, Krause, eu não vou lembrar se é 2007, mas eles falam assim que a história contada pelas correlações, ela é realmente triste, né? Quanto maior a ansiedade à matemática, menor é o aprendizado, o domínio, a motivação, né, pela matemática. E aí, quando o professor João trouxe esses exemplos, eu me lembrei também de um artigo que eu li, eu acho que é de 2018, e que traz um pouco também essa questão, que é realmente da cultura e dos sistemas educacionais dos diferentes países, locais, regiões, né? Então, por exemplo, há países, né, como Japão, Tailândia, Coreia, e acho que tem outros que eles falam, que os estudantes desses países, eles relatam valores baixos em autoconceitos matemáticos e autoeficácia e alta ansiedade matemática. Isso. Enquanto estudantes de países da Europa Ocidental, como Áustria, Alemanha, Suécia, Suíça, eles apresentam altos valores de autoeficácia matemática e autoconceito e baixa ansiedade à matemática. Mas, no entanto, quando vai se fazer aí uma análise da correlação, né, entre desempenho acadêmico e ansiedade à matemática, o que se perceberam nos estudos, né? Que essa associação ela é mais forte entre ansiedade e desempenho nos países aí europeus, né? Do que dos países asiáticos. E aí a gente vê que esse exemplo, né, que o professor João trouxe, que tem tudo a ver, né? Então, com o sistema educacional, com a cultura, com a forma, né, de cobrança dessas pessoas, desses estudantes, com aquilo que é incutido, né, no cotidiano deles, assim, uma coisa bastante interessante, né? Era mais isso que eu, nesse momento, pensei, né, e falei, nossa, é interessante observar tudo isso, né?
Que nem sempre, porque a gente já tem essa preocupação, é aquilo que acho que a professora Mônica colocou, né? Que não produzem sucesso no desempenho. Então, por que será, né? Existem estudantes que têm alta ansiedade matemática, mas têm um bom desempenho. É quase que camufla a coisa ali, né? Embora ele tenha todas as reações, apresente, mas ele vai bem. E aquilo que o professor João colocou, que será também esse vai bem também, né? Que é a questão aí de não aprender realmente. Mas acho que lá, em relação aos países asiáticos, já é diferente, né? Eles realmente aprendem, mas essa ansiedade é alta pelos padrões rígidos mesmo, né? Pela cobrança, então não tem como, eu preciso ir muito bem, a própria cobrança é realmente muito alta, né? Acho que é só isso. Perfeito, Rose, muito obrigado pelos comentários. É exatamente nessa direção que me leva, inclusive, a pensar que, em certo sentido, não dá para a gente isolar a ansiedade matemática de um contexto mais amplo, das diversas relações complexas que o estudante está exposto, né? Por exemplo, eu tive há um tempo atrás contato com uma escala chinesa de ansiedade matemática para estudantes da educação infantil. E disse, bom, mas por que, né, estudante de educação infantil? E aí eu fui identificar que, em algumas partes da China, as crianças, no período pré-escolar, elas aprendem matemática como disciplina, é uma disciplina, como tem a partir da nossa realidade, a partir do ensino fundamental. Então, tem a disciplina matemática, né? E a cobrança era muito grande. Então, esse Sun, o sobrenome desse pesquisador, desenvolveu uma escala com emojis, não só para crianças pequenas, né, no período da educação infantil, e identificou muitas crianças com ansiedade matemática. Então a gente tem que olhar para os contextos que a coisa ocorre, não só para dentro da sala de aula, não, mas para aspectos culturais, não, como se eu pensar. Nós tivemos aqui mesmo, há uns anos atrás, o caso de um moço, de um adolescente, que era Nisei, né, ele era filho direto de japoneses, e que não passou no vestibular, e cometeu um suicídio, né? Então, tem esse lado que a Rosa também, né, lembrou, existe uma cobrança muito grande pelo desempenho. Por outro lado, esse estudo que eu citei, e eu vou resgatar depois a referência mesmo, tem mostrado que, em termos metodológicos, as estratégias didáticas que têm sido utilizadas no Ocidente diferem qualitativamente das estratégias usadas em alguns países do Oriente, né? Sendo que essas estratégias podem levar a pensar matematicamente e não aprender matemática puramente de forma mecânica, coisas. Desculpa, a gente está passando mas é breve, um caminhão fazendo propaganda, acho que está atrapalhando aí, mas enfim. Outro aspecto é esse. Desculpa interromper de novo. Você pediu para avisar às 11 horas, já são 11 horas, tá bom? Então, correu um pouco. Então, passar rápido para esses aspectos. O último do slide aqui, né? Não há registros de diferenças significativas entre gêneros. As escalas, os instrumentos que pretendem medir o grau de ansiedade matemática têm mostrado que mais mulheres têm declarado mais ansiedade relacionada à matemática do que homens, né? Do que os meninos. Inclusive, a escala que nós desenvolvemos aqui na UFSCar tem mostrado essa tendência, mais meninas declaram, mas são declarações verbais, né? E declarações verbais podem ser influenciadas por aspectos culturais, então a gente não confia tanto nesses dados, tanto os nossos nacionais quanto os internacionais, né? Por quê? De um modo geral, a cultura, apesar de toda a discussão de gênero, de diversidade de gênero, esse avanço social que nós temos vivenciado ultimamente, apesar disso, ainda a sociedade ainda cria
meninos como meninos e meninas como meninas. O que eu quero dizer com isso? Homem que é homem não chora. Homem não tem medo de escuro. Não? Esses ditados acabam realmente entrando na educação do menino, e o contrário das meninas. Então, para as meninas, é perfeitamente aceitável, por exemplo, e compreensível, que se de repente uma barata entrar na sala e aquela menina corre, grita, sai da sala, sobe na mesa, é aceitável. Tá? Mas se um menino faz isso, as pessoas riem debochando. É ou não é verdade? Não? Então, provavelmente, a nossa cultura ela é mais condescendente com algumas manifestações de medo, de ansiedade declaradas em relação nas meninas do que nos meninos. Né? Há uma cobrança. Então, isso pode estar na raiz dessa diferença. Né? Então, não é uma questão biológica, no meu entendimento, né? É uma questão cultural, é uma questão de aprendizagem, né? Do que é ser menina e do que é ser menino. Enfim. Finalizando esses aspectos, então, não há indícios fortes de que ela seja inata nem hereditária. Os estudos que têm mostrado diferenças a nível de funcionamento da amígdala, né, e de partes do hipocampo, a gente vai mostrar rapidamente daqui a pouco. Então, não há uma diferença, não há nenhum indício, até hoje, pelo menos, de que ela é hereditária ou é inata, como é o caso da descalculia do desenvolvimento, como é o caso, em termos de transtornos psiquiátricos, da esquizofrenia, que tem aí um grau de hereditariedade já comprovado, enfim. Não, não há uma relação direta, né, entre descalculia do desenvolvimento, acalculia, TDAH como causas, né, ou geradores da ansiedade matemática, embora a gente saiba que uma criança com descalculia do desenvolvimento, se não for bem, né, acompanhada, ela pode, sim, desenvolver uma aversão à matemática, uma criança com acalculia, com TDAH, etc. e tal. Mas não são causas, não são apenas comorbidades. Então, outro aspecto que tem sido muito estudado é professores com ansiedade matemática. A literatura internacional está rica, né, de estudos que mostram professores com ansiedade matemática e como que isso pode ser traduzido em forma de atitudes negativas do professor em relação à matemática, contaminando os estudantes, enfim. Aqui no Brasil tem poucos estudos. Na verdade, agora, na, no início da pandemia para cá, é que vem sendo estudado no Brasil. Eu posso contar que são 3 estudos que nós temos, né, até nós que eu digo, tem surgido no Brasil, sobre professores com ansiedade matemática. Né? Então, temos poucas notícias brasileiras, mas a literatura internacional está cheia. Tá? Sim, e um outro aspecto que tem sido bastante estudado é a escolha profissional ou a escolha do curso. Então, muitos estudantes com ansiedade matemática tendem a escolher a área de humanas, né, talvez com a perspectiva de que não vão entrar nunca mais em contato com a matemática. E isso tem gerado um problema muito grande. Nós temos dados de estagiários do último ano de pedagogia que tinham que dar aula de matemática, né? E apresentava indícios de ansiedade matemática. Então, o que acontece é que, nos anos iniciais do fundamental, né, quem dá aula, quem ministra as aulas de matemática são pedagogas, não, e pedagogos. Né? E muitos deles vêm com uma história de fracasso em relação à matemática. Né? Então, como que eu vou dar aula, né, de matemática, de alguma coisa que eu não gosto ou que não tenho um conhecimento, né, mais sedimentado, etc. E tal. Estamos acompanhando como co-orientador uma dissertação lá da Unifesp, e aí o tema é exatamente esse, né, com ansiedade matemática em professoras do ensino fundamental. Tá? Vou passar muito rápido por conta do tempo com as bases neuronais, né, da matemática. Então, existem marcadores biológicos, até hoje não foi identificado nenhum marcador biológico, né? Portanto, não conseguimos identificar fatores causais em termos neurobiológicos, assim, na história do indivíduo, né?
os estudos correlacionais não têm visto qualquer marcador biológico. E as técnicas utilizadas, de um modo geral, são a ressonância magnética funcional, os potenciais de eventos relacionados, o eletroencefalograma e tudo, né? E mais particularmente e fortemente tem sido usado a ressonância magnética funcional, né? Então, é mapear o cérebro do indivíduo quando ele está diante de um exercício de matemática, etc. e tal. Não, mas não tem sido visto algumas áreas, né, que são afetadas, né, a área das emoções, processamento de emoções, né, particularmente a ínsula, a amígdala, né, que são regiões, né, ou áreas, né, de processamento da dor, né, do medo, etc., e tal, relacionada a estudantes com mais alta ansiedade matemática, quando comparados com estudantes que não apresentam ansiedade matemática, né. Tem sido também identificado áreas do controle atencional e do controle antecipatório, né, que tem sido bastante prejudicada em estudantes com ansiedade matemática. Basicamente, então, nós temos duas regiões ou áreas do cérebro que têm sido bastante estudadas, que é a amígdala, né, o hipocampo, partes do hipocampo, em que os estudantes têm relacionado experiências negativas, lembranças, né, desagradáveis em relação à matemática e relacionando a aspectos emocionais. Os estudos na área de neurociência são fartos em mostrar que mais facilmente lembramos de situações do passado quando elas são relacionadas a alguma emoção, sejam essas agradáveis ou não, né? Por exemplo, é comum a gente perguntar assim, o que é que você estava fazendo no dia 11 de setembro, né, de 2001, né, quando as Torres Gêmeas vieram abaixo. Eu, particularmente, lembro o que eu estava fazendo, né? Então, eu acho que vocês lembram também onde estavam, como souberam da notícia, etc. e tal. Então, parece-se, há dados das neurociências, que memória, né, lembrança de fatos significativos e emoção acabam sendo interligadas, sendo processadas conjuntamente. Então, se eu lembro de coisas ruins, desagradáveis em relação à matemática, né, e ligo a fatos, né, que ocorreram na minha vida, provavelmente o processamento, emoção, memória, né, está muito presente, né, em indivíduos com ansiedade matemática. Tá? É possível reverter a ansiedade matemática, ou pelo menos diminuir, reduzir a ansiedade matemática? A resposta para isso, né, nós chegamos, se a gente conseguir manipular, né, algumas condições, né? Então, se nós conseguimos identificar quadro de ansiedade matemática, né, e sabemos manejar algumas condições ambientais e orgânicas, parece que isso tem sido um caminho interessante para ajudar indivíduos com ansiedade matemática, né? Então, o que nós temos estudado aqui no UFSCar são os hábitos adequados de estudo, nas condições ambientais. Por que condição ambiental se é estudo, né? O indivíduo que está estudando, mas ele não estuda no vazio, não. Ele estuda seguindo, sob controle de algumas condições gerais, que vão desde o ambiente físico, né, em que ele se organiza, a agenda que ele tem, a estratégia de revisão do conteúdo, saber buscar ajuda, etc. e tal. As estratégias de ensino que promovem gostar e entender um pouco de matemática, né? Então, faz parte das condições ambientais, apoio aos pais, aos responsáveis, né? Então, alguém pediu a palavra? Então, apoio aos pais, aos responsáveis, né? Então, como é que eu posso, enquanto pai, enquanto responsável, né, gerar algumas condições básicas para o estudo da matemática, a aprendizagem do filho, enfim. Nós temos olhado para algumas condições orgânicas, em termos de manejo, né? Então, temos ensinado autocontrole emocional para indivíduos com ansiedade matemática, como que a gente tem trabalhado com a respiração diafragmática, com o relaxamento progressivo muscular de Jacobson e com a dessensibilização sistemática. Então, nosso programa tem
envolvido esses elementos aí. Tá? Então, a gente tem desenvolvido com a ajuda de vários estudantes da UFSCar, né, esse programa, que ele basicamente é identificar na cidade de matemática a partir da tempestade de ideias, o que é que o estudante pensa imediatamente sobre matemática, o brainstorming, a aplicação de uma escala de ansiedade matemática, inventário de hábito de estudo em matemática. A gente olha também para o desempenho escolar, então a gente tem um checklist, né, de estudo da matemática, enfim. E basicamente a gente trabalha com o professor de matemática, onde ele vai seguir um checklist de hábito de estudo do estudante dentro da sala de aula, o acompanhamento do estudante por meio de observação e registro, e um encontro que nós temos com o professor periodicamente, um encontro quinzenal. O professor, a gente não entra na sala do professor, não, por uma questão ética, o espaço, né, autônomo dele, mas a cada encontro a gente vai recebendo as anotações do professor do checklist e vai orientando, instruindo o professor a como lidar com aquele aluno em particular. Né? Para o estudante, eles também seguem um checklist de hábito de estudo, a gente ensina desenvolvimento de hábitos adequados no de estudo, trabalha também o treino de habilidades sociais, que a gente tem identificado que muitos estudantes com ansiedade matemática têm medo de perguntar para o professor, né, têm medo de pedir um esclarecimento, né, tem muita dificuldade de apresentar o seu caderno, né, fica com vergonha dos colegas ou do próprio professor. Então, treino de habilidades sociais em sala de aula, e aquelas técnicas de autocontrole emocional, que vão desde a respiração diafragmática, né, até a dessensibilização sistemática. E para a família, para completar o quadro, a gente leva o checklist de hábito de estudo, orienta a família ao arranjo das condições de estudo em casa, né, que tipo de apoio eu devo dar, que tipo de acompanhamento eu devo dar, e também, tal como a gente faz com os professores, uma história, uma entrevista periódica, quinzenal, com o responsável pelo filho, né, em casa, enfim. Isso tem mostrado alguns ganhos em termos, está relatado, né, em alguns materiais, ganho nos estudantes em relação a autocontrole, uma maior confiança, uma maior segurança. Uma aluna do sexto ano, certa vez relatou, e foi muito emocionante quando ela disse que pela primeira vez, ela conseguiu fazer a prova de forma calma, a prova de matemática, e tirou 9,5, né? Então, ela correu para o primeiro estudante para relatar esse fato, né? Pela primeira vez, ela tinha conseguido o autocontrole emocional, como tecnicamente a gente chamaria, e o resultado disso foi uma nota muito boa, enfim. Né? Nós temos, gente, perseguido algumas coisas atualmente, futuras, né? A gente tem olhado para a formação dos professores, né? E, particularmente, a gente tem olhado para aspectos relacionados ao formador dos formadores, né? Então, como que as licenciaturas em pedagogia e matemática têm preparado futuros professores, né? E a gente tem identificado lacunas que são fundamentais, tanto para a pedagogia quanto para os alunos de licenciatura. Não tem sido, de um modo geral, obviamente, não tem sido oportunizado uma formação que garanta pelo menos três coisas, né? Ah, eu ter um domínio da matemática que eu vou ensinar na escola. Não temos identificado esse domínio por parte do futuro professor. Não tem sido possibilitado esse professor entender como que se dá um processo de aprendizagem, né? A aprendizagem quanto à aquisição de conhecimento, de hábitos, quanto mudança de comportamento, né? Não só o processamento cognitivo, mas como que o indivíduo muda, né? E qual é a direção dessas mudanças em relação à matemática. Não tem sido, apesar de uma vasta literatura, não tem chegado a esses estudantes. E a terceira lacuna que nós temos identificado é como que eu
estabeleçam condições propícias à aprendizagem da matemática. Então, são três questões, três tópicos fundamentais que nem as licenciaturas em pedagogia e as licenciaturas em matemática têm garantido para os nossos estudantes, né, para os nossos futuros professores. Né? Então, a gente tem buscado, em associação com outros colegas, né, eu coordeno um estudo nacional sobre microagressões e procrastinação. Microagressões é um modelo que a gente trouxe de fora, praticamente o professor Guilherme, da Unifal, da Federal de Alfenas, né, que faz parte do grupo, ele trouxe esse modelo de microagressões, que são pequenos episódios, que às vezes são sutis, né, e ao qual o aluno é exposto, né, aos quais o aluno é exposto. Um comentário desagradável que o professor faz em relação à nota, não, uma piadinha de um colega, não, pequenos detalhes que às vezes parecem tão, não, irrelevantes, mas que tocam o aluno diretamente. E que se aquilo for se somando, é chamada conceitualmente de microagressões no ambiente de aprendizagem, no ambiente formal de aprendizagem. E temos estudado também a procrastinação, tanto em relação aos licenciandos em matemática e pedagogia, quanto em relação a professores formados em pedagogia que evitam o planejamento das aulas, né? Que evitam se atualizar no conteúdo da matemática. Isso está bem presente em um dos estudos que a gente está conduzindo, quando é na hora da atribuição da turma, né? Qual é o ano que você vai ensinar? Então, muitos professores, entre aspas, brigam, disputam por dar aula no primeiro e no segundo ano do fundamental do que no quarto e no quinto ano, né? Quando os conteúdos de matemática são considerados por esses professores mais complexos, né? Então, eles preferem aqueles conteúdos, entre aspas, mais básicos, mais fáceis, não? Nós estamos com um programa de extensão, que a gente espera começar no ano que vem, por conta da pandemia não foi possível, um programa chamado Para Gostar de Matemática, né, que pretende envolver toda a comunidade escolar de uma escola que nós vamos adotar, né, para aplicar esse programa, e que pretende envolver desde os gestores aos estudantes, professores, não só professores de matemática, mas a ideia é criar uma comunidade resiliente, né, em relação à matemática, e também à família. Então, e aí nós vamos ter diversas oficinas, encontros com os alunos, não importa se os alunos gostam ou não de matemática, se tem ou não dificuldade de matemática. A gente espera, talvez para 2024, já ter notícias, né, para compartilhar com vocês acerca desse programa, né? E estamos começando a estudar um paradigma novo aqui no Brasil, né, que é resiliência matemática. Então, a resiliência matemática, então, seria o estabelecimento de padrões adequados para lidar com a matemática, né, quando essa matemática se torna ameaçadora para os estudantes, ameaçadora para a família, para os próprios professores, etc. E tal. Então, nada mais é, para quem conhece um pouco de resiliência, né, ensinar estratégia de coping para estudantes, para professores, para familiares, etc. E tal. E esse paradigma nós estamos estudando juntamente com a professora Thelma Pará, que é da FATEC do Rio, e está liderado pela professora Sue Johnston Wilder, lá da Universidade de Warwick, no Reino Unido. A professora Sue e outros, a professora Claire e outros professores é que estão à frente desse paradigma. Então, uma das iniciativas, então, já começa pela tradução, que a professora Thelma está sendo responsável desse livro para os pais, enfim. Então, então é isso. Não, a gente queria trazer para vocês, infelizmente a gente tem que picotar um pouco, né, o vasto terreno da ansiedade matemática para a gente poder dialogar um pouco, tá? Então, estou à disposição. Enfim. Bom, João, a gente tem tanta coisa, né, que nesse campo,
E realmente você trouxe aspectos em várias vertentes, eu acho, várias vertentes, que cada um desses dá para a gente fazer uma nova reunião para a gente ficar conversando, né? E você sabe que eu fiquei numa expectativa também de, numa outra ocasião, se você tiver condições de apresentar a parte exatamente da tecnologia de ensino da matemática, porque a gente entende porque o professor se esquiva do quarto e quinto ano, né? Ele não aprendeu a ensinar, ele não sabe como ensinar matemática, ele vai exigir do aluno que decore, não tem alternativa. Então, para ele identificar, ou para ele ensinar que tem várias alternativas para chegar num resultado, ele tem que transitar muito bem do ponto de vista da própria matemática, ele não foi ensinado a isso. Então, uma das coisas que eu fiquei pensando comigo é exatamente isso, ter uma vertente que trabalhe assim, novas tecnologias para ensinar matemática, entendeu? Quer dizer, vocês estão tentando caminhar nessa direção? É uma pergunta que eu tenho para você. Sim, o Arthur Médici, que foi meu aluno no mestrado, ele trabalhou com programação de ensino, ensinando a professores de matemática a planejar aulas de matemática. Ai, que ótimo. Né? Então, a gente tem olhado para esse detalhe também, porque, de fato, é isso, não é culpar o professor. Né? O professor acaba sendo vítima da formação que ele teve. Né? E aí ele se perde. Então, isso é muito mais comum, por um lado, no estudante de pedagogia, que não tem esse suporte, que às vezes já traz uma história ruim em relação à matemática, né? Mas também nós temos visto que, de um modo geral, nas licenciaturas, o modelo do formador, modelo de ensino, né, ele vai por um caminho da punição do aluno, do licenciando em matemática. Né? A gente tem conversado com diversos alunos em que, basicamente, é uma distância, uma diferenciação social entre o aluno de bacharelado de matemática e o aluno de licenciatura. Ah, coitado, ele é da licenciatura, ele não entende matemática e tal. Né? Isso tem acontecido, relatado por alunos, né, de licenciatura em matemática, né, da perseguição do professor, essa coisa toda. Né? Por outro lado, como a matemática é vista, né, como aquele monobloco, né, que o aluno tem que dominar, essa coisa toda, a didática que os professores de matemática trabalham, de um modo geral, sempre tem que cuidar de dizer que existem, claro, exceções, né? Ela é uma antididática. Né? Ela é uma antididática. Haja vista, por exemplo, professores do cálculo 1. Né? Quem é da área de exatas sabe, o cálculo 1 é o terror dos estudantes. Né? Então, eles até brincam, meio de forma sarcástica, né? Cálculo 1 faz parte do currículo repetir o cálculo 1 2, 3, 4 vezes. Né? Com um detalhe que eu tenho identificado, o professor de cálculo 1, ele é ovacionado tanto pelos colegas do departamento, com o professor, quanto pelos estudantes também. Né? Então, poxa, ser aprovado pelo professor tal, que é de cálculo 1, é uma façanha. Né? Então, não ser aprovado não tem nada demais, só denuncia que eu sou incompetente em matemática. Agora, ser aprovado em cálculo 1, nossa, eu ganho um status enquanto estudante. Então, o professor de cálculo ele é visto como um semideus. Né? Eu acho que até um pode confirmar isso, eu não estou exagerando, ele é um semideus. Né? E qual é o modelo do ensino que é passado em cálculo 1? Aquele modelo da punição mesmo, né, do controle, da humilhação do aluno e tal. Se esse aluno é exposto no cálculo em outra disciplina de matemática à humilhação, é esse modelo que ele vai reproduzir quando ele se tornar professor, né, quando ele estiver à frente de uma sala de aula, entende? Então, se por um lado nós temos a insegurança do pedagogo, da pedagoga, ao lidar com a matemática,
por outro lado, nós temos, né, no modelo de licenciaturas em matemática, né, o semideus, o poder, né, que leva a humilhar os alunos, a não olhar para determinadas necessidades do aluno. Então, nós podemos voltar a conversar exatamente sobre isso, em algum outro momento. Enfim. Duane, como estamos? Apesar de... Não, só queria um comentário, porque é muito próprio isso mesmo que o João falou, né? Apesar de eu ter feito psicologia, então não ter feito, mas meu irmão fez engenharia, e ele reprovou cálculo 1, acho que umas 4 vezes. O dia que ele passou em cálculo 1, o cálculo 1 virou um símbolo na minha casa. Quando a gente fala que é uma coisa muito diferente, isso aí parece cálculo 1, né? Quando ele passou disso, há 40 anos, quando ele passou de cálculo 1, a gente fez uma festa em casa, para comemorar, estamos comemorando a passagem do tal do cálculo 1, é muito simbólico, viu, João? Mas é bem isso mesmo, o cálculo 1 virou um símbolo. Ana Rita? Bom dia, deixa eu tentar colocar a câmera, estou no celular aqui, não sei se estou conseguindo vocês. Estão me vendo? Ok. Bom dia a todos. João, muito obrigada, né, por trazer uma temática como essa. A Melânia sabe que apesar de eu trabalhar dentro da perspectiva valoniana, cognitivista, é uma temática que me interessa muito, né, e eu senti, né, tantas questões que foram colocadas aqui, seja no trabalho, quando eu comecei no mestrado, quanto também hoje, nas pesquisas que a gente desenvolve, né, inclusive falas aqui, até a última da Mônica mesmo, sobre cálculo. Eu trabalho no Instituto Federal da Bahia, que tem uma área de exatas fortíssima, então isso é uma coisa cotidiana nossa, né? Os alunos terem dificuldades, alunos da graduação, e até como o IFBA tem também, o médio, a gente percebe bastante. Eu como não trabalho, mas escuto a fala dos professores e dos problemas que vem isso. Aí eu vou falar dentro do que eu consegui aprender através da Melânia, né, de análise do comportamento. Mas você falou assim, a estimulação aversiva, né, e a dificuldade de aprendizagem, né, embora a gente use outro termo do ponto de vista nosso, né, aqui da cognitivista, mas é interessante isso mesmo, né, como é que ocorre essa relação. E eu fiquei pensando, sabe, João, quando eu fiz um trabalho com os professores a respeito das emoções que circulam na sala de aula, e uma das questões que pontuava era exatamente essa questão da formação que você chamou a atenção aqui, necessidade de formação. E aí, quando a gente traz para uma discussão, uma conversa que eu vá em palestra, sempre as pessoas perguntam, mas olha, já é tanta coisa que o pedagogo tem que fazer, ele também tem que ser o psicólogo em sala de aula. Então, é uma discussão que a gente tira isso, bem, não é que a gente está querendo que ele traga, ele seja o psicólogo, mas ele saiba, enquanto pedagogo, enquanto formador, enquanto construtor de conhecimento, né, escolher estratégias didáticas, né. Aí eu fico sempre preocupada com isso. Você colocou muito bem, eu me vi até numa discussão, em um debate que foi feito um tempo atrás, em relação sobre essas escolhas, né? Eu vou tentar colocar até na linguagem, tentar mesmo colocar na linguagem de análise de comportamento, o ambiente, como você colocou, quando você chamou lá no início, o socioambiental, quanto é importante isso, que se aprende no ambiente, né? No espaço que ele está, no contexto que ele está. Então, às vezes, né, eu penso que as escolhas do professor, a gente sempre muito se preocupa com, vou tentar usar, assim, as estimulações aversivas. Aí eu vou tentar usar o termo, o reforço positivo, né? O que ele pode escolher didaticamente, enquanto professor e profissional na área dele, né? Para que essa aprendizagem, a gente está falando da matemática, como colocaram em outras áreas também ocorre, mas vamos falar da matemática mesmo, ela possa transcorrer, né? Às vezes até do costume, do hábito que tem o professor de chamar o aluno ao quadro, né? Resolve isso aqui, né? De colocar ele sempre à prova, né? Até na organização da sala de aula, né? Da escolha da posição das cadeiras, né? Do que ele escolhe como iniciar para explicar a equação, né? Que atitude ele toma. Eu acho que até nos problemas que ele escolhe, né? E também eu fico pensando também no famoso relação das atividades, dos exercícios repetitivos, das listas de exercícios.
que circula muito no ensino, vou falar do técnico, né, que hoje eu conheço lá, no médio, e que os meninos têm uma quantidade enorme de disciplina, e as exatas é forte, porque são cursos da área de exatas, né, listas e listas de exercício. Aí eu fico sempre questionando isso, né, então, as estratégias didáticas são importantes nesse momento, não é, João? De coisas assim que está dentro do dia a dia do professor. Sem dúvida. E uma outra coisa que eu fiquei colocando, mas que já foi dito aí também pela Melânia, acabou de pontuar, quando você fala a relação entre emoção e memória, né? Que a gente, no caso do Valon Faria, os sentimentos que faz recordar. Né? Aí tem um trabalho de um professor, do Sérgio Leite trabalha com a cognitivista, né? E tem um trabalho de uma aluna que eu achei interessante, que é o professor inesquecível. A figura do professor também, né? A pessoa dele, muitas vezes eu vou usar, não seria também, em certas situações, uma estimulação aversiva, é muito, assim, às vezes a figura dele, né, do professor de matemática, porque geralmente eles são inesquecíveis mesmo, né, aí só para um pouco trazer essa discussão dessa pessoa, né, essa figura que está ali, digamos assim, organizando o conhecimento, a matéria, é responsável pela produção dessa aprendizagem, né, o quanto que ele precisa se policiar, não é? Enquanto figura na sala de aula. É só minha colocação, é mais uma observação do que uma pergunta. Não sei, queria dividir com vocês isso. Muito legal os teus comentários, Ana, muito obrigado. Inclusive, um item da escala de ansiedade matemática, da escala brasileira, né, ela é mais ou menos assim: quando eu encontro o professor de matemática fora da sala de aula, fora pode significar no corredor da escola, pode significar na rua, enfim. O que é que eu sinto? Né? Aí o aluno tem 5 opções: nenhuma ansiedade, baixa ansiedade, ansiedade moderada, alta ou extrema ansiedade. Né? E a figura do professor, ela evidentemente está relacionada à forma de trabalhar, o tipo de atenção que é dado, a metodologia utilizada e tal. E por incrível que pareça, alguns estudantes colocam alta ou extrema ansiedade, mesmo no contexto que não é de ensino da matemática. Né? É como se, de alguma forma, a presença do professor, a palavra matemática, símbolos matemáticos, etc., fizesse parte de uma só classe, né, conceitual. Né? Entende? Então, a figura do professor acaba sendo determinante. O que a gente tem identificado, em função do teu primeiro comentário, que é assim, não é a, a técnica de ensino propriamente dita, não, mas a forma como o professor aplica aquela técnica. Né? E isso é um aspecto fundamental. O outro aspecto que a gente tem identificado é o papel do erro. O papel do erro deve ser discutido, por exemplo, como que o professor entende um erro em matemática. E se ele entender como tudo ou nada, né, provavelmente ele vai classificar esse aluno, né, ou acertou ou errou, acabou. Né. Inclusive, a gente tem um estudo publicado em 2021, bem curioso, né? A gente pediu para uma professora de matemática do 6º ano, do 5º ano, preparar uma prova de matemática compatível com aquele ano escolar. E nós só fizemos 2 pedidos para ela. A gente quer que sejam 5 questões, valendo 2 pontos cada, e que você, enfim, trabalhe o conteúdo que seria adequado. Ela elaborou essa prova, nós pedimos para um aluno real daquele ano escolar resolver a prova. Né? E o aluno resolveu, não importava se estava certo ou errado, ele resolveu a prova. Nós reproduzimos essa prova resolvida pelo aluno, reproduzimos e entregamos para 25 professores reais que lecionavam naquele ano. Pedimos, corrijam a prova desse aluno e atribuam uma nota, né? Sendo que cada questão valia 2 pontos. Né? Então, 5 ao todo 10, e justifiquem por que vocês estão atribuindo essa nota. Então, para resumir a história, esse aluno, uma das questões, ele errou totalmente, do início ao fim. Né? E alguns professores atribuíram 2 pontos, né, àquela questão.
e justificaram 2 pontos porque pelo menos ele tentou, né? Ele se esforçou, era coisa desse tipo. Outros disseram, eu vou atribuir metade dos pontos, porque apesar de estar errado do início ao fim, ele tentou. Outros justificaram do tipo, não, ele talvez não tivesse num dia bom, talvez tivesse com algum problema familiar e tal, que não é uma questão tão difícil, não vou atribuir 2 pontos. Outros disseram, não, ele errou tudo, não tem, é 0 nessa questão e tal. Resumindo a história, esse mesmo aluno teve, diante da mesma prova, uma variação de nota de 5,5 a 10, rodada pelos 25 professores. A gente já tem publicado, né? O que é isso? Não, a gente pode dizer, não, é a subjetividade do professor que estava interferindo, né? Eu olharia para outras coisas bem mais complexas que estão envolvidas, né? Então, o que a gente tem discutido é que a noção de erro do professor, não, ela acaba sendo uma variável interveniente na hora de corrigir prova, por exemplo, apenas se restringindo a prova. Mas também na interação com o aluno em sala de aula, ele pode considerar o erro como classificatório, não, e não como tentativas que o aluno está fazendo. O erro, por exemplo, ele pode denunciar uma coisa muito importante, que é, será que esse estudante particular ele tem repertórios prévios àquele conteúdo que está sendo trabalhado, ou algumas coisas não foram garantidas, né? Por exemplo, quando chega na hora da operação com números naturais, tá, pelo 6º ano, 7º, por aí. Não. Se o aluno não sabe somar, adicionar ou subtrair, ele não vai adiante, não é verdade? Então, ou seja, ele tem uma lacuna que deveria ter sido preenchida, não foi simples assim. Mas o professor, a depender como ele entende, ele vai dizer que o aluno erra, erra, erra e erra, né? E ele segue adiante, o aluno fica para trás. Percebe? Então, a gente tem olhado também para, em termos de metodologia, né, como lidar com erros. O erro, por outro lado, como dizia a professora Maria Meira Matos, né, pode denunciar problema de programação de ensino do professor. Não é no sentido de culpar o professor, mas ela diz uma coisa que incomoda todos nós que somos professores, né, ou professoras. Ela diz assim, diante de erro constante do aluno, o professor deveria se fazer 2 perguntas. A primeira delas é, será que eu estou usando o método adequado para este estudante? Se a resposta for sim, eu estou usando o método adequado para estudante, a segunda pergunta que a Maria Amélia propõe é, então, será que eu estou sabendo utilizar adequadamente o método que eu considero adequado para esse estudante? Né? Então, ela coloca o professor contra a parede, coloca qualquer um de nós contra a parede, porque é fácil eu me colocar na seguinte posição, eu fiz a minha parte, eu ensinei. Se o aluno não aprendeu, não é problema meu, como se ensinar e aprender fossem coisas desvinculadas, né? Eu ensinei, fiz a minha parte. Ou seja, eu estou me enquadrando no método tradicional, bancário, né, que o Paulo Freire denunciava, né? Então, precisamos, então, instrumentalizar os professores em relação à metodologia de ensino. Uma das coisas que tem sido usado com certo sucesso não abordar conceitos matemáticos de cara, mas contar a história desses conceitos, né? E a depender da faixa etária, a gente pode ilustrar, né, etc. e tal, mas contar gera curiosidade no aluno, né? Puxa, eu não sabia que esse conceito... Porque tem um detalhe na matemática que é muito curioso, que o professor Nilson José Machado, nos anos 90, já denunciava, né? Essa impregnação mútua entre a língua materna, seja o português, seja Libras, no caso, né, e a linguagem matemática, né? Então, ele diz que a gente tem que olhar para essas questões, que, por exemplo, raiz quadrada. Ora, a criança vem com uma experiência de raiz como sendo parte componente de uma planta, de uma árvore, etc. E tal.
e a noção de geométrica do quadrado. Então, o que seria uma raiz quadrada? Tá? Seria aquela parte que está no subsolo da planta, só que em forma quadrada, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Como é que a gente vai introduzindo esse conceito? Não é só jogar. E uma das abordagens que tem sido de sucesso, como eu disse, é contar a história desses conceitos, né? Então, é a via motivacional, talvez, para criança, para adolescente, para adultos. Não? Por que nos algarismos indo-arábicos o um tem aquele jeitão de um? Porque o dois tem um jeito de dois, o três, não? Não tem exatamente uma evidência histórica, mas dizem alguns matemáticos, né, que são os ângulos fechados. Se a gente pensar no um como, né, dessa forma, tem um ângulo fechado. Se a gente pensar de dois como se fosse um Z, que como era escrito originalmente, tem dois ângulos fechados. Se a gente pensar no 3, são 3 ângulos fechados, e assim por diante. Então, isso é muito legal. Eu já contei essa história para adultos, eles ficaram maravilhosos. Nossa, que legal. Então, também contar a história dos conceitos, né, acaba sendo algo bem legal, enfim. Como eu falei, eu acho que nós temos muita coisa ainda a conversar sobre matemática, o ensino da matemática, a ansiedade da matemática. João, são 15 para meio-dia já. Então, eu acho que eu vou precisar encerrar, não tem jeito, porque nossa programação estava prevista até às 11h30, mas, como você bem está percebendo, é uma temática que ela é super relevante. O que você trouxe para mim foram tantas facetas que dá para pegar diversas delas e a gente começar a aprofundar. Eu agradeço assim, muitíssimo a sua participação. Agradeço a participação de todos os que estiveram aqui presentes. Eu acho que a gente pode depois pensar em outras alternativas para frente, e eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui pensando nestas coisas que você levantou, em possibilidades, e principalmente para nós, que acho que todos nós temos interesse na área da educação, nós estamos inseridos na área da educação e sabemos o que está sendo a área da educação no país, infelizmente, a gente tentar alternativas para alterar a área da educação. Eu acho que, assim, eu só queria levantar um aspecto que você tinha dito e que, de novo, apareceu 2 ou 3 vezes falando sobre o estudar, né? Estudar a matemática. E aí eu tinha até dito para a Tuane, falei, Tuane, precisa fazer uma apresentação sobre estudar, porque ela fez uma programação para ensinar o estudo de texto didático para alunos que estão iniciando, ainda alunos iniciando os processos, né? O processo de escolarização. É uma temática importante, você também tem estudado isso, né, João? A parte do estudar. Sim. Então, eu acho que também é uma outra faceta muito importante de a gente estar discutindo, porque, como você bem falou, a gente não ensina o aluno a estudar desde o início. Você vai repetindo como você foi ensinado, e eu acho que, efetivamente, você acaba cobrando se o aluno estudou direito ou não, e não ensinar a estudar, né? Quer dizer, acho que isso não tem sido feito. Então, eu acho, João, que o que você trouxe certamente vai ter, para muitos de nós, vai ter ramificações para pensar o ensino, se não só da matemática, mas o ensino das diferentes disciplinas, porque o que você trouxe para a matemática pode também estar ocorrendo em relação a diversas outras áreas que estão sendo ensinadas. Então, para a gente pensar sobre tudo isso mesmo. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo, e se alguém quiser fazer alguma observação final, etc., fica aberto, o espaço aberto para essas últimas observações que todo mundo queira fazer, tá? A Thelma levantou a mão, Thelma Pará.
Não, eu só queria complementar aquela discussão sobre o erro, né, que o João levantou, porque, na verdade, o erro também ele é uma oportunidade de você compartilhar aquele conhecimento. E tudo na ciência, por exemplo, é feito a partir de erros. Então, eu acho que essa noção de tornar o erro mais comum, digamos assim, e compartilhado entre os alunos. Nós tivemos uma experiência com o nível superior, onde a gente propôs uma atividade, e como era um período de pandemia, foi feita uma interação utilizando um espaço como um blog, né? Então, ali houve compartilhamento dos erros, e os próprios alunos ajudavam. E isso é fazer ciência, porque, na verdade, a resolução dos problemas, e eu acho que isso dá não só o conceito de valor, o valor da matemática e a contextualização, ou seja, isso faz sentido para mim, porque às vezes a gente ensina exercício de matemática e não tem nada a ver com a vida real do aluno. Então, eu acho que isso é muito importante, ou seja, fazer daquela, porque as conquistas da ciência, elas se deram a partir de erros. Então, foram construtos, né? Foram construções. Então, esse fazer é bem legal, e até talvez trazer a história para dentro desse contexto. Isso foi feito assim, não foi feito assim, e tal. Então, esse compartilhamento e é muito interessante. A gente teve uma experiência muito boa com o nível superior, numa atividade que a gente fez, né? Deles se ajudarem mutuamente a resolver o problema. Isso foi bem legal, era só isso. Obrigado. Então, se permite só um comentário, Melânia, o erro, ele é um resultado. A gente que classifica como erro, né? Mas ele é um resultado. Em termos de ensino-aprendizagem, é o resultado de um processo, né, de ensino. Tá? Cabe a gente olhar até que ponto a gente está sendo arbitrário ao estipular um desempenho padrão, né? E ter muito cuidado para não estar comparando aquele erro com um desempenho considerado melhor por um outro aluno. Tem professores que corrigem a prova, pegando isso daqui foi a melhor prova, e tira aquela melhor prova como parâmetro para avaliar as demais, né? Então, eu comparo um desempenho de um aluno com o desempenho de um outro aluno, não tem nada a ver, a gente tem que comparar o progresso do aluno com ele mesmo, né? Então, se a gente ficar usando parâmetros muito arbitrários, a gente corre o risco de naturalizar o erro, né? E aí, ao invés de ser uma oportunidade de crescimento didático, a gente acaba criando o erro como um parâmetro para determinar o futuro deste aluno. É isso. Então, era isso, enfim. Mais alguma observação? Só agradecer, de fato, e lembrar isso, né, que a Melânia também ressaltou, e agora a professora Thelma, isso que vocês têm comentado serve para a educação de uma maneira geral, né, para o trabalho que a gente poderia fazer com qualquer disciplina que a gente dá, independentemente do nível que a gente daria, né, essa preocupação em olhar para a pessoa, para o seu desempenho, etc., e todos os cuidados que têm que ser tomados é mesmo muito adequado. Eu agradeço bastante a oportunidade de ter estado aqui nesse sábado, sabe? Temos mais uma mão levantada, acho que é a última mão levantada aqui, do Lucas Conrado. Olá, bom dia. Eu sinto que eu preciso fazer um comentário, porque eu acho que eu sou o mais jovem daqui, e acho que eu estou mais próximo da educação do ensino médio. Então, eu vivi recentemente, né? Eu sou um aluno da graduação de psicologia, a Tuane é minha professora de comportamental, uma professora pouquíssimo aversiva, das grandes professores e professores que eu tive, é a Tuane. O meu comentário é o seguinte: no ensino médio e ensino fundamental, eu experimentei a ansiedade, a matemática e outras matérias de, principalmente, ciências naturais, química, física, eu tive isso. E eu não experimentei em matérias como língua portuguesa, por exemplo, que me era muito bom estudar, eu sentia um prazer em estudar história, geografia. E acho que a principal diferença que eu sentia era que na matemática eu não via muitas adequações na minha vida cotidiana. Então acho que foi um pouco do que a professora Thelma falou.
Eu estudei no primeiro ano do ensino médio função logarítmica, que até hoje eu não sei onde se aplica isso. Até hoje eu não entendo, não sei o que é função logarítmica, não me entrou esse conhecimento, não consegui entender. Sei notas baixíssimas, e a professora também não era muito forçadora, ela fazia exatamente o que o professor João falou, ela pegava a melhor prova, ela usava como exemplo, ela fazia comentários negativos sobre provas que não... E falavam, vocês não estão entendendo, eu estou ensinando, vocês não estão entendendo. Então, eu acho que é isso. Me faltou, além desse modelo mais, vamos pegar esse erro, vamos avaliar com o seu próprio conhecimento, como você cresceu daqui até aqui, e me faltou principalmente esse modelo, né? Pegar a matemática e usar como modelo para onde se aplica, né? Estudar a origem daquilo, para que foi criado, por que se estuda isso. Então, eu acho que, faltou isso no meu ensino, e por isso, talvez eu não tenha aprendido essa matemática. Então, é interessante que isso aconteça, desde o ensino básico até o ensino médio, que o aluno seja acompanhado dessa história da matemática, dessa necessidade de estudar a matemática. Isso eu não tive. Perfeito, ótimo comentário, obrigada. Muito obrigada. Não, eu li um livro chamado Teorema do Papagaio. Não sei se vocês já viram, já leram. Conheço. É de história da matemática, né? Faz muito tempo. Eu li por causa da provocação de ser meio policial, e aí depois fui aprendendo lá a história, fui gostando da história da matemática, né? E lembro que raiz quadrada, para mim, sempre foi um problema, lá me ajudou a entender um pouquinho, porque eu acho que a gente não sabe direito, não é nem só onde se aplica, mas o que significa aquele negócio, né? É aquilo mesmo que você falou. Eu demorei muito tempo para entender uma coisa do computador, que é besta, a Tuane, que lida muito com isso, desculpa eu dizer, mas, por exemplo, eu não sabia o que era dizer login. Eu falava, mas por que raios? O que é login? Por que eu tenho que escrever meu nome nesse negócio? Só o dia que alguém me disse que era um input lógico, né? Quer dizer, que eu tinha que acessar de alguma forma, eu falei, bom, agora eu já sei fazer login, que era a coisa mais rasa, e para mim todas as outras coisas. Então, de fato, colocar nesse contexto, entender a história, é sempre muito, muito importante e reforçador mesmo, né? E que bom que se a Tuane fizer alguma coisa errada, pode contar para a gente, viu, Lucas? Não tem problema nenhum. Pode deixar. Mônica, o Teorema do Papagaio eu coloco no mesmo nível do Mundo de Sofia. Fica um legal também de história da matemática, que chama História Bizarra da Matemática. Ele faz em tom de comédia, tudo relacionado à matemática. E eu aprendi demais, foi muito legal também. É um livro bem legal. Mas é o Mundo de Sofia mesmo, tem razão. Vou até anotar para ler esse, então. Muito obrigada, gente. Acho que é isso. Gente, então, estamos encerrando por hoje, tá certo? E esperemos a próxima que a gente terá pela frente, tá bom, gente? A gente entra em contato. Super obrigada para todos. Novamente, e tenham um ótimo sábado, tá certo? Agora, aproveitem o sábado com o restante do